Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Esta aqui é uma live surpresa. Nós decidimos gravar nossa próxima aula, aula 4 de Introdução ao Romance Católico. E como de costume, só alguns avisos. Eu estou fazendo ela aqui com roteiro. Esse roteiro vai ficar disponível depois na descrição, quando esse vídeo aqui também vai para o YouTube. A gente colocar lá, ele vai ficar disponível na descrição, tá bom? Então, hoje é a aula 4 do nosso pequeno curso de Introdução ao Romance Católico e eu vou falar de Memento Mori, o romance de Muriel Spark. Então eu já estou indo aqui para a segunda parte do roteiro, depois de feitas essas pequenas considerações, que é a perspectiva da Muriel Spark do romance, não é? Que é a romance como variação do poema, foi esse o título que eu escolhi. 2.1. Muriel Spark nasceu em Edimburgo em 1º de fevereiro de 1918 e faleceu em Florença em 13 de abril de 2006, uma autora bastante recente, não é? Ela escreveu poemas, contos, ensaios de crítica literária, uma autobiografia e 22 romances. Os romances dela têm a excelente característica de serem curtos, não é? Curtos e bem divertidos normalmente, como a gente vai ver. Os romances mais conhecidos dela, ainda hoje, são Memento Mori, que foi o terceiro romance que ela escreveu, do qual a gente vai falar, e The Prime of Miss Jean Brodie, que foi adaptado para o cinema. Ela recebeu vários prêmios literários e o jornal The Times a colocou na 8ª posição numa lista dos maiores escritores britânicos desde 1945. O que significa... Eu estou dizendo isso porque, conquanto hoje, pelo menos para o público de língua portuguesa, ela seja um pouquinho menos conhecida, a gente está falando de uma autora bastante famosa, que triunfou nos prêmios literários. Ela teve a fortuna de, logo no início da carreira, ela fez sucesso com um grande público dos leitores e ao mesmo tempo fez sucesso com os acadêmicos. Então já apareceram teses, dissertações sobre ela, artigos, etc, etc, dentro do meio acadêmico. Então ela fez sucesso com todos esses públicos. E em 93 ela recebeu o título de Dame Commander of the British Empire, o equivalente feminino à cavalaria, não é? Então a gente vai ver como os cavaleiros são chamados de Sir fulano de tal, como Sir Roger Scruton, por exemplo, recebeu essa mesma ordem. Ela foi conhecida como Dame Muriel Spark. Todas as mulheres que recebem essa comenda são conhecidas como Dame. Então é fácil vocês olharem no Google e verem Dame Muriel Spark como Dame Edith Sitwell, que foi uma poetisa católica, amiga da Muriel Spark também do século passado. Não é? Quando a gente falou de Evelyn Waugh, eu até comentei que o Evelyn Waugh foi um grande amigo da Edith Sitwell e participou no processo de conversão dela, não é? E aí vocês vão achar Dame Edith Sitwell. Tem até uma entrevista dela no YouTube também, então é só para isso. Um dos pontos em que eu vou me basear para essa análise é a autobiografia da Muriel Spark. Não para ver vestígios autobiográficos no Memento Mori, senão para... como eu posso... Porque ali, nesse livro, como a gente vai ver, eu trouxe aqui algumas citações, ela revela parte das concepções literárias dela, da concepção que ela tinha do romance, da poesia, e foi isso que me interessou para trazer esse livro aqui para analisar junto com o Memento Mori, não é? Para ser uma base interessante. Logo no início dessa autobiografia, ela já começa falando de coisas. Ela fala de manteiga, ela fala de pão, ela fala de leite. Por quê? Porque são as memórias que ela tem da infância e como os cheiros, os gostos dessas coisas ainda estavam na memória dela e ela podia descrevê-los, não é? Então ela conseguiu, com esse relato dessas coisas e das sensações dela, reviver a infância de algum modo e apresentá-la com bastante vivacidade na autobiografia, certo? Só essa concepção já dá uma chave importante para a gente ler as obras dela. Começando por essa perspectiva mais sensível, não é? De ver as coisas. Primeiro que as coisas sensíveis nos falam das coisas mais elevadas, das coisas transcendentes, tá? Então isso é muito importante na obra dela também. A primeira... e o interesse dela pelas pessoas, não é? É aqui em 2.3.1. Ela diz o seguinte: naqueles dias da infância, não é? Em que eu ainda não ia para a escola, as pessoas eram muito mais importantes para mim do que os brinquedos ou a natureza. A beleza das caminhadas pelas colinas e à beira-mar estava começando a entrar na minha consciência pelo cheiro,
pela liberdade pura e pelo lirismo da natureza, mas ainda não formavam um deleite positivo no meu espírito, tal como era com as pessoas. Ela disse que naquela época, quando os pais levavam os filhos para os compromissos sociais, para as casas dos amigos, etc., os filhos simplesmente ficavam sentados quietinhos, sem falar nada. Não é só dizer, oi criança, não sei o que, alguma coisa assim. E ela dizia que isso era maravilhoso. Ela adorava isso, porque ela conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando. Ela conseguia prestar atenção nas histórias que as pessoas estavam contando. Ela adorava isso. E aí, quando ela já entrou na escola, ela começou a ler as Border Ballads, ela começou a ler muita poesia, já escrever poesia desde cedo. E ela diz uma coisa interessante, não é? Que esses poemas, essas baladas entraram na minha corrente sanguínea literária para nunca mais sair. As primeiras coisas que ela escreveu foram poemas, depois ela escreveu ensaios e só depois que ela escreveu romances, não é? Ela ainda não estava pensando em ser romancista, foi algo que lhe aconteceu. E é claro, ela escreveu contos também, não é? Ela viveu aos 18 ou 19 anos, ela se casou com um sujeito que ela conheceu em Edimburgo, na cidade dela, ainda morava lá, e era um professor. Ele recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar na antiga Rodésia do Sul, para dar aulas na antiga Rodésia do Sul, atual Zimbábue. Ela foi junto com ele. Infelizmente o casamento foi uma experiência bastante negativa na vida dela. Ele tinha problemas psiquiátricos, ela sofreu pra caramba, mas a experiência na Rodésia foi importante para ela, porque ela começou a escrever uma porção de contos lá sobre a Rodésia também. Ela teve já contos premiados também, ainda no início da carreira dela. E é interessante aqui, na próxima citação, em 2.3.3, ela fala de um período posterior, né? Posterior à Segunda Guerra. Ela voltou para Londres, ela já tinha um filho que era o Robin, voltou para Londres, começou a trabalhar. Ela trabalhou inclusive no Foreign Office, e um dos trabalhos dela, vejam que interessante, era fazer fake news para os inimigos. Essa era uma das armas deles, e com isso que ela trabalhou. Então ela passou um tempo e tinha um racionamento de comida. Ela trabalhava pra caramba, comia pouco, e ela acabou tomando um suplemento da época, um medicamento que muitas pessoas tomavam, só que fez com que ela tivesse alucinações. Então ela desenvolveu um quadro depressivo crítico, teve alucinações, etc, e precisou ficar um pouco afastada. No que ela ficou afastada, ela começou também a ter a ideia de escrever. Ela quis escrever um romance que tratasse justamente dessas alucinações. E aí foi o início da carreira literária dela. Foi o primeiro romance que ela publicou, cujo título agora me fugiu, acho que é The Comforters. The Comforters, que ela escreveu, e descrevendo um pouco dessas alucinações. E uma coisa interessante aqui é observar que um outro autor de quem a gente vai falar, que é o Graham Greene, ele ajudou muito ela. Ele mandava todos os meses um pouco de dinheiro para ela, sabia que ela estava em dificuldade, e algumas garrafas de vinho para que ela pudesse se alimentar melhor. Isso ajudou muito ela. Ela escreveu sobre isso, eu li em 2 ensaios que ela mencionou na autobiografia. Ela teve a vida toda essa imensa gratidão pela ajuda do Graham Greene, que antes mesmo dela ter aparecido como romancista, já confiou no talento dela pelo pouco que ele tinha lido dela, pelos contos, pelos versos, etc. E ela diz em 2.3.3: eu não me sentia uma romancista, e antes de enquadrar a minha consciência para escrever um romance, eu tive que elaborar um procedimento particular de romance, realizando-o dentro da obra que eu me propunha a escrever. Foi o que ela fez no The Comforters. E a ênfase aqui que eu coloco: eu também senti que o romance, enquanto forma artística, era uma variação do poema. A poesia nunca saiu da vida dela, nem quando ela escrevia contos, nem quando ela escrevia romances. Isso é muito importante. Ela desenvolveu, tanto pela leitura quanto pela escrita dos versos, o sentido clássico da palavra poiesis, do fazer. Então, o romance não é outra coisa, mas é uma continuação da poesia para ela. Isso é muito importante, porque os romances dela justamente são mais sintéticos e exploram menos a psicologia dos personagens. É muito legal contrastar um livro como esse que a gente está vendo agora, Memento Mori, com o que a gente viu na aula passada, o Nó de Víboras, que é justamente o contrário. O que o Muriac faz é entrar mais na psicologia dos personagens, explorar mais aquele monólogo interior.
E, sigo com a citação, eu estava convencida de que qualquer bom romance ou qualquer composição que precisasse ser construída era essencialmente uma extensão da poesia. E agora a gente vai entrar propriamente em Memento Mori, não é? Estava esquecendo, introdução ao romance católico, eu esqueci de falar da conversão da Muriel Spark. O pai dela era descendente judeu, não era judeu praticante. A mãe dela, parece que também por parte de mãe, acho que os avós tinham alguma ligação com famílias judias, não é? Mas eles eram presbiterianos, e a mãe dela também. A mãe dela era inglesa, o pai escocês, nascido em Edimburgo também. Aí eles se casaram e continuaram vivendo em Edimburgo. E aí, no dia 1º de maio de 1954, ela foi recebida na Igreja Católica. Teve um grande apoio do padre Philip Kerman, outro jesuíta importante da época. E vejam aqui, essas citações eu faço questão de ler porque são fascinantes, em 2.4.1. Quando me perguntam pela minha conversão, por que me tornei católica, eu só consigo dizer que a resposta é ao mesmo tempo muito difícil e muito fácil. A explicação simples é que a fé católica me pareceu corresponder ao que eu sentia, conhecia e acreditava desde sempre. No meu caso, não houve nenhuma revelação ofuscante. E isso ela diz na autobiografia. Num dos ensaios dedicados a São John Henry Newman, ela comenta o seguinte: foi por causa de Newman que eu me tornei católica romana. Todos os mártires decapitados da cristandade, as freiras em êxtase da Europa, as 5 vias de Aquino, os panfletos que meus conhecidos católicos compartilharam não me deram nada parecido com as respostas de Newman. E ela disse que no tempo livre, ela escreveu essa autobiografia em 1992, como eu disse, ela morreu em 2006. Ela disse que quase todo o tempo de leitura dela, já nessa época da vida, é dedicada a São John Henry Newman, uma figura importante para ela e influente nesse English Catholic Revival, do qual a gente já tem visto um pouco, né, sobretudo com Brideshead Revisited e Evelyn Waugh, mas claro que também no Walker Percy, como não podia ser diferente nos Estados Unidos, teve uma grande influência também de São John Henry Newman. E Muriel Spark, ela tinha, e é isso que é interessante por esse relato da conversão. Esse relato da conversão também é importante para compreender as obras dela, porque ela tinha desde sempre uma visão sacramental da realidade, só que ela não conhecia esse nome. É por isso que ela disse que, quando ela se tornou católica, ela encontrou algo que ela conhecia, não é? E em 2.5, eu coloquei uma citação curta de um ensaio maravilhoso que ela trata do Marcel Proust, cuja leitura eu recomendo, está no volume The Golden Fleece, cujas referências estão no plano, cuja referência está no plano. Ela escreveu o seguinte sobre o Proust: ele nos lembra de que é um método para apreender a eternidade através dos nossos sentidos, um método análogo à nossa compreensão sacramental da eternidade pela fé. Então, vejam como faz sentido agora, mais ainda, o que eu disse no início, dela começar a autobiografia falando de manteiga, de pão, de leite. Por quê? Porque essas coisas, como o biscoito Madeleine com chá do Proust, acabavam por reavivar essas antigas memórias às quais ela podia voltar. Por isso tem esse sentido sacramental, não é? Essas coisas como sinais e como veículos de algo maior, e no caso da história de vida dela. Isso se transfere também para a literatura. Agora a gente vai passar propriamente para o enredo de Memento Mori, não é? Que aqui eu dei apenas o título, Lembra-te que deves morrer. Essa é a ideia de Memento Mori. As epígrafes dela também, do romance, também tratam disso. Existe um mistério aqui em 3.1 de Memento Mori. Os personagens principais do romance, todos idosos, que é interessante, até hoje é difícil a gente achar um romance em que todos os personagens sejam bem idosos, de uma idade bem avançada, eles recebem uma ligação com a seguinte mensagem: lembra-te que deves morrer. A polícia não consegue rastrear nenhuma das ligações. E mais interessante ainda, cada pessoa ouve uma voz diferente. De homem adulto, de homem jovem, de mulher adulta, de mulher jovem, e tem impressões diferentes. E aqui a gente pode ver, existe uma grande quantidade de diálogos nos livros da Muriel Spark, no Memento Mori em especial. O que ela faz? Ela faz com que os seus personagens se revelem pelas próprias palavras. Então aqui a gente vai ver
que esses personagens se revelam pela perspectiva da morte. Pela perspectiva da morte iminente, em pensar na morte. Vejam, eles estavam bem próximos, alguns com problemas de saúde mesmo, e eles reagiram de maneiras muito diferentes. Aqui, a partir de... em 3.1.3, o mistério, entre aspas, não é resolvido e não precisa ser. A atenção do leitor deve estar voltada às reações de cada personagem, que é o que acabo de dizer, não é? Aqui em 3.2, eu achei melhor fazer uma relação de cada um dos personagens, não é? Com algumas características deles e as reações que eles tiveram. Então vocês podem ler depois isso no plano, porque eu prefiro já entrar, até pela questão do tempo, não é? Eu já vou entrar nessas falas desses personagens e como eles vão se mostrando para nós nessa etapa da vida tão importante que é a velhice. Não é? Eles se mostram de maneira diferente que se mostrariam personagens jovens. Aqui, nessa parte em 3.2, eu só quero chamar a atenção para uma personagem que está em 3.2.4, Jean Taylor. É a antiga empregada e amiga de Charmian, que é outra das personagens principais, e quando a gente a encontra, ela está numa casa de repouso e está com um quadro inicial de arteriosclerose. Ela não tem medo da morte, mas encara o sofrimento. Católica. Taylor é a única dos personagens principais que não recebe a ligação. Por quê? Porque ela não precisa. Ela não precisa dessa ligação. Ela sempre lembra da morte. E aqui eu passo a 3.3, as vozes dos personagens. Nos romances de Muriel Spark, os personagens se revelam pelas próprias palavras. Aí ela diz, vejam que interessante, o que eu gosto é fazer com que os personagens dos meus romances digam o máximo possível daquilo que devem dizer, com uma observação provocando outra. Vejam a relação com o poema. Como se fossem versos, necessariamente curtos, sintéticos, ambíguos, e que um provoca o outro. Né? Eu me divirto em fazer um personagem bobo dizer uma bobagem e fazer um personagem inteligente dizer algo realmente inteligente. E às vezes um personagem pode dizer algo ambíguo. Eu gosto de contrastar esses personagens e ver o que acontece, sempre na esperança de que tudo será feito e dito de maneira mais clara e apropriada do que na vida real. Então, esses discursos dos personagens, as falas deles, são estilizados, por assim dizer. Não são cópias de falas reais, mas a gente precisa tentar ver o sentido profundo deles. É como se os personagens estivessem pensando em mais coisas, não conseguissem articular tudo aquilo que eles estão pensando, mas conseguissem colocar em pequenas frases ou revelações como em versos, e a gente tivesse que se esforçar para entender o que mais está ali. O que mais. Não é que eles estejam escondendo, é que eles mesmos não conseguem articular. Isso é extremamente interessante. Agora em 3.3.2, a primeira personagem que a gente conhece é a Dame Letty Colston. E aqui ela tem um diálogo, é a única citação que eu coloquei dela, bem curta, porque resume toda a trajetória dessa personagem e a sua resposta ao Memento Mori. A Jean Taylor pergunta para ela, você consegue ignorar isso, ou seja, a mensagem, as ligações da Dame Letty? Aí ela responde, não, eu não consigo. Eu tentei, mas isso me incomoda profundamente. Diz, falando da ligação, lembra-te que deves morrer, ela comenta, essa é uma observação problemática. Ou seja, ela estava com quase 80 anos nessa época e diz, uma observação problemática. Ela tomou aquilo como uma ameaça de morte, como se alguém, lembra-te que deves morrer. Alguém quer me matar, eu devo ter algum inimigo que não gosta de mim, quer me fazer uma coisa ruim. É isso que ela estava pensando e não como um lembrete. Eu vou passar para Jean Taylor depois, eu vou falar dos outros personagens. Aqui em 3.3.4 tem o Alec Warner. O Alec Warner teve uma relação no passado, vejam, esses personagens sempre estiveram relacionados em momentos diferentes da vida. E depois chegam ao fim dela ainda próximos, ainda se conhecendo, ainda revivendo aquelas coisas imaginativamente, e às vezes aquelas coisas voltavam para eles. Esse Alec Warner tinha sido o primeiro namorado da
da Jean Taylor, não é? Depois ele se juntou com a Dame Letty Colston, depois conheci ela um pouco melhor, eu não quero mais essa mulher. E a maioria deles são solteiros, né? Isso também é muito interessante. Muitos desses personagens idosos são solteiros. E aí ele fazia visitas periódicas para Jean Taylor, né? Ele era um sujeito muito curioso, o Alec Warner, porque ele se sentia ou acreditava ser uma espécie de estudioso, de scholar. Ele observava as outras pessoas do círculo de conhecidos dele e fazia anotações, 2 tipos de anotações, uma num diário com os nomes reais e outras com nomes fictícios. Ele queria que aquele caderno se tornasse uma espécie de estudo depois que ele morresse, não é? E ele estava tentando sempre estar afastado dessas pessoas, observando os movimentos delas, como se fossem objetos de um experimento social mesmo. E ele disse assim, quando ele viu a Jean Taylor nessa casa de repouso, na primeira cena em que eles aparecem juntos, ele pensa que ela é uma inteligência que permanecia entre as ruínas. Vendo os olhos dela, o arco de senilidade que a Muriel Park comenta na narrativa, não é? E outra coisa, quando todos os personagens, já na segunda parte do romance, no começo a gente só tem um problema com a Dame Letty, não é só ela que recebe as ligações, na metade. Na outra metade são todos. E aí eles se reúnem, vamos fazer alguma coisa e tal, o que está acontecendo nesse negócio? Aí ele coloca a seguinte possibilidade: você chegou a considerar a possibilidade de histeria em massa? É mais fácil considerar a possibilidade de histeria em massa do que considerar a morte, é? Veja que curioso. E aí a narradora comenta, o espanto e a curiosidade de Alec Warner estão dirigidos exclusivamente à espécie humana com seus livros de orações e a persistência esplêndida nos hábitos vitais. Tem um momento que uma moça, que é uma espécie de informante dele, ela começa a falar do filho de outros personagens que a gente já vai ver, que são a Charmian e o Godfrey Colston. E ela começa a falar desse rapaz, desse homem de 54 anos. Aí o Alec fala, não me interessa, ele não é um de nós. Aqui a Júlia está perguntando que livro é Memento Mori, de Muriel Spark, o romance de hoje. E vejam uma observação que ele faz. Quanto mais religiosas são as pessoas, mais eu as acho perplexas. Ele não as entende. Aqui a gente tem 3.3.5, vamos entrar em outra personagem, que é Charmian Piper. Cunhada da Dame Letty Colston, casada com Godfrey Colston, já entrando para os 86 anos praticamente. No começo a gente vê ela bem debilitada, ela estava com problemas de memória, não sabia o que estava dizendo direito e fazendo, sempre precisava de cuidados. E ela tinha sido uma romancista bastante famosa na juventude, muito lida, vendeu muito também. E o filho dela tinha uma inveja tremenda dela. Só que não só o filho, o marido também tinha problemas com ela. E aqui diz a narradora, 15 anos atrás, 3.3.5.1, quando ela completara 71 anos e sua memória começava a falhar, percebeu que Godfrey, seu marido, se voltava contra ela como alguém desejoso de cobrar vingança. Ela não pensa que ele tinha consciência disso. Foi a reação instintiva de ser por tantos anos o marido de uma mulher famosa e celebrada, sabendo que ele colhia constantemente o que não havia plantado. E começam a aparecer também as infidelidades de juventude do Godfrey e da Charmian. E é interessante porque o Godfrey, ele tem essa vergonha, ele precisa dessa aprovação dela ainda nessa fase da vida. Depois ele começa a ser chantageado por outra personagem. Veja, tudo isso acontece ao mesmo tempo em que eles estão recebendo essas ligações. Ao mesmo tempo em que eles deviam fazer na vida esse memento mori. Eles continuam. O que é memento? Lembra-te que deves morrer. Memento mori, quia pulvum est et in pulvum reverteris. Que é o que a gente ouve na quarta-feira de cinzas, quando a gente recebe as cinzas. Essa é a lembrança da morte, que é um dos novíssimos também. E
E eles têm ainda esses problemas, não é? A gente vê que a Charmian tem um pouco menos que o Godfrey, aí a gente já começa a ver as diferenças entre eles, mas a Charmian em determinado momento vai para uma casa de repouso. Por quê? Porque a mulher que trabalha lá, que estava chantageando o Godfrey, dá a entender que ela pode colocar um pouco de veneno na comida da Charmian. Então a Charmian fica com medo, pô, proteger meu marido, mas até a página 2, vou para casa de repouso. E no entanto ela não tem problema nenhum com as ligações. Vejam a diferença dela pro marido, ó. É bem interessante. E aqui, olha que isso é engraçadíssimo. Quando ela recebe a ligação com lembra-te que deves morrer, a resposta dela é a seguinte, olha a ligação. Lembra-te, ele falou que deves morrer. Ah, quanto a isso, ela disse, pelos últimos 30 anos eu pensei nisso de vez em quando. A minha memória falha em alguns aspectos, estou indo para os 86. Mas de algum modo eu não esqueço a minha morte, seja ela quando for. Aí a pessoa que faz a ligação diz, fico feliz em ouvir isso, ele falou. Até logo, por enquanto. Todo mundo entrava em pânico com a ligação. Ah, não, de boa, eu lembro da morte sim. Olha, rapaz, faz tempo que eu tô lembrando. É muito engraçada ela. E aqui ela tá falando com outro personagem que é o Guy Litt. O Guy Litt era um crítico literário, também tinha sido famoso quando eles eram jovens. Junto com ela, ele tinha sido amante dela por um tempo. E aí depois, outra mulher ficou interessada nele. Uma mulher que a gente não conhece, Lisa Brown, que a gente só conhece sabendo que ela morreu. Eles se juntam no velório dessa personagem, não é? Não, Lisa Brooke, o nome dela. O Guy Litt aparece lá, é quando a gente o conhece. E o Godfrey tinha sido amante dela. O Guy Litt tinha se casado com ela em segredo, por quê? Porque ela queria chantagear a Charmian. E como ela gostava do Guy Litt, ela fez com que ele se casasse com ela em segredo. Vejam os segredos desse personagem, coisa de 30, 40, 50 anos, que estão voltando ali com a mesma permanência. Né? Ao mesmo tempo que eles estão pensando nas dores que eles estão sentindo, nos problemas de saúde, no cansaço, etc, etc. Aquelas coisas ocultas ainda são permanentes para eles. A Charmian sabia de tudo. O Godfrey achava que ela não sabia, tinha medo que ela descobrisse ou desaprovasse. Ah, tá vendo como você é um lixo mesmo? Que é assim que ele se sentia em relação a ela, sempre inferior a vida toda. E vejam como isso na velhice permaneceu. Esses modos de vida permaneceram. Mas teve um momento que a Charmian rompeu com o Guy Litt. A única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe se ela foi infiel depois disso. Parece que não, ela não diz. E ninguém diz, a narradora tampouco. Mas ela foi recebida na Igreja Católica. E a Jean Taylor, como estava junto com ela, eu também vou. Eu vou também ser recebido na Igreja Católica e virou católica também. Desse jeito, a Charmian foi, eu vou também. A Jean Taylor trabalhava para a Charmian, mas ela era uma confidente, era uma amiga também, ao mesmo tempo. Não? Vejam o que ela diz já mais para o fim do livro, conversando com o Guy Litt. A arte da ficção é muito semelhante à prática do engano. É bom a gente ter isso em mente lendo a própria Muriel Spark, não é? Mas ela complementa, a Charmian. Na vida tudo é diferente. Tudo está na providência de Deus. Quando penso na minha própria vida, em Godfrey. E aí tem um diálogo interessante que a Jean Taylor, ela quer livrar o Godfrey dessa possibilidade de chantagem. Ela fala, pô, coitado do cara, mano. O que ela faz? Ela pede pro Alec Warner contar pra Charmian dessa infidelidade e que ele tinha dado um golpe numa cervejaria em que ele trabalhava. Era uma cervejaria da família dele, e a família dele só aceitava ele lá ainda por causa do prestígio da Charmian. E ele ainda deu um golpe nessa porcaria dessa cervejaria. Vejam o que ele fez. Ela achava que ele não sabia. Ele achava que ela não sabia. Mas ela sabia de tudo. E a Jean Taylor foi lá, pediu pro Alec Warner e só confirmou. E aí ele falou, mas o Alec Warner perguntou, mas vocês são católicas, isso não é estranho? Ela falou, eu sei o que eu tô fazendo, vai lá e fala. Aí quando ele diz que quanto mais ele conhece as pessoas religiosas, menos ele as entende, não é? E aí a Jean Taylor diz pra ele, não, a Charmian é uma mulher religiosa. E o Alec Warner não concorda, diz assim, não, ela só é uma mulher que tem uma religião. E vejam o que ela diz no fim, percebam? Essas frases aparentemente deslocadas, que a gente aqui está pensando no plano de aula, não é? Que eu tive que extraí-las, e no entanto
elas parecem também, vejam aqui a continuidade com o poema, né? Elas também parecem a princípio um pouco deslocadas quando os personagens dizem isso. Então quando a gente tem que ficar muito atento para essas frases deles, porque elas podem ressignificar as experiências anteriores. É interessante que quando a Charmian disse isso, ela já estava muito melhor da memória. Ela já não tinha mais lapsos, mesmo estando mais velha. Por quê? Vejam que interessante. Esse período de melhora dela coincidiu com a reedição dos romances dela. Porque os mais novos que o filho dela, que não gostava do romance, estavam interessados nos romances dela de novo. Então começaram a reeditar, repórteres começaram a ir até a casa dela para fazer entrevista, etc. E ela foi melhorando. E diz a narradora, em parte por causa disso, em parte porque ela estava com medo da mulher que trabalhava lá e estava chantageando o marido, estava com medo de ser envenenada. Então as duas coisas fizeram ela melhorar. O verso Park é maravilhoso. Agora em 3.3.6, o Godfrey Colston. Vejam uma coisa que ele diz quando ele está se sentindo mal pela Charmian. Quando isso começa? Em que ponto da vida alguém se encontra fazendo coisas como essa? Ele ficou ressentido com Charmian, que foi ao longo de toda a vida ao lado dele considerada como uma parte angélica, dotada de sensibilidade e gostos refinados. Quanto a ele, eu escrevi errado, eu escrevi quando aqui. Quanto a ele, na Colston's Breweries, foi um sujeito rude, tolerado por causa dela e levado à carnalidade. Ele se sentia mal, se sentia um lixo, o que ele ia fazer? Procurar amante. É isso que ele fazia, basicamente. Vejam um diálogo dele com a Charmian, muito interessante, acerca da ligação, da morte, né? O Godfrey também as recebe. A Charmian o Godfrey diz que recebeu uma ameaça, e ela pergunta, o que ele ameaçou fazer? Eu pensei que ele só... Aí o Godfrey interrompe, é irritante. A lembrança da morte é irritante. Percebam, é isso que ele quer dizer. Ele não quer ser incomodado pela lembrança da morte. Ele, no início do romance, ele está sempre preocupado com as faculdades mentais dele. Se estão em ordem, etc, etc. Vejam a última citação que eu coloco aqui do Godfrey. A gente já vai entender como é esse personagem por causa disso. Tendo cometido o erro de considerar cada sucesso de Charmian como sua própria falha, agora, pela força do hábito, ele não podia se sentir bem de verdade, a menos que ela estivesse doente. Como ele era menor do que ela, a decadência dela fazia com que ele se sentisse melhor, crescesse sob certos aspectos. Né? Como ele era a ilustre. E aí quando ela se recuperou, ele foi começando a decair, a se sentir mal. Como diz a narradora, por força do hábito. Percebam que isso foi por toda a vida, essa reclamação em relação a ela, esse sentimento, e no entanto isso permaneceu na velhice. Por força do hábito. E quanto à lembrança da morte? É algo irritante para ele. Tem outro personagem interessantíssimo, que é o Henry Mortimer. Ele era um inspetor de polícia aposentado, e aí era amigo de todos eles também. Aí os personagens vão atrás dele porque os policiais na ativa não estavam conseguindo descobrir, não estavam conseguindo rastrear as ligações e nem nada parecido, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí, não, vamos pedir ajuda pro Henry Mortimer. E também um ancião. E ao início a gente vê a tese dele, ele analisa todas as evidências, tem acesso aos autos do inquérito, ele tem amizades ainda trabalhando na polícia. Ele diz em 3.3.7.1, vejam a tese dele. Considerando as evidências, na minha opinião, o ofensor é a própria morte. Para ele é a morte mesmo que ligava para as pessoas. E a gente vai ver que talvez ele não esteja errado, porque como eu disse, o mistério aqui, entre aspas, não se resolve. Não tem mistério aqui para ser resolvido. Aí ele diz, 3.3.7.2, as palavras, lembra-te que deves morrer. Vocês sabem, é uma coisa excelente lembrar disso, diz o Mortimer, porque não é nada além da verdade. Lembrar da própria morte, em resumo, um modo de vida. É interessante, ele começa a filosofar, ele tem essas coisas, e a narradora diz, olha, ele depois que aposentou começou a pensar mais profundamente nas coisas e a desenvolver uma espécie de filosofia própria. Tem uma certa ironia aí, mas é uma perspectiva mais profunda da vida mesmo que ele teve. E aí a mulher dele, ela ficava um pouco sem graça de dar a aprovação dele na frente dos filhos. Aí, no fundo, ela concordava com ele.
Mas na frente dos filhos, não, são coisas dos teus pais, coisas do teu pai. Aí tal como os filhos e os netos não entendiam, né? Ela dizia, coisa do teu pai. Mas no fundo ela adorava que ele fosse assim. E ele sabia disso, que é mais engraçado. E esse é o sujeito que resolveu o problema, não é? E aí no fim, tem uma cena interessantíssima com ele. Até esse momento a gente não sabe se ele recebia também ou não essas ligações, né? Aí depois que ele mostra toda essa filosofia, que em parte eu estou falando aqui, não é? Ele recebe uma ligação, a narradora não conta o que é, mas no fim dá a voz para ele e que ele diz assim, e aí ele atende, fica quieto, coloca o telefone no gancho e pensa, que coisa curiosa, a minha sempre foi uma moça. Ele também recebia as mesmas ligações, eu não tinha contado para ninguém. E aqui tem a Mrs. Pettigrew, a penúltima das personagens de quem falaremos, não é? E acho que essa frase resume bastante ela. Mrs. Pettigrew, apesar de ter recebido o telefonema anônimo numa tarde, escolheu esquecê-lo. Ela tinha a capacidade forte de simplesmente recusar-se a admitir uma situação desagradável e seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Foi isso que ela fez. Vejam como as reações desses personagens são muito semelhantes às nossas. Vejam como ela não precisa explorar a psicologia profunda deles, mas com apenas algumas frases a gente consegue puxar um monte de coisa. E era essa senhora, Mrs. Pettigrew, que estava trabalhando para o Godfrey Colston e para Charmian Piper e que estava tentando chantagear o Godfrey, que ameaçou envenenar a Charmian. Por quê? Porque ela queria que o Godfrey testasse em favor dela, fizesse o testamento dele para ela, deixando um monte de coisa. O que ela já tinha feito com a tal da Lisa Brooke antes. Essa era a ideia dela. Agora, como eu disse, eu ia deixar pro fim a Jean Taylor, lá voltando na página anterior, em 3.3.3. A personagem mais fascinante, me parece, do romance. E a mais próxima de uma concepção mesmo católica da morte, não é? E ainda com as falhas dela, com as dificuldades dela, de um modo modesto. Ela não é uma santa, não é uma personagem assim, não é uma mulher profunda, e no entanto é a mais próxima. E a gente já vai ver que isso é de propósito também. A primeira coisa que ela diz, isso está em 3.3.3.1, não sei quantos 3 eu falei, mas vocês estão vendo aí. Ela diz assim para Dame Letty: passar dos 70 anos é como estar numa guerra. Todos os nossos amigos estão indo ou se foram. E nós sobrevivemos entre mortos e moribundos como num campo de batalha. Qual a reação do Dame Letty? Essa mulher tá ficando gaga. Olha a reação dela. Essa mulher tá ficando gaga. Mano, ela tem razão. Vejam que fascinante a frase seguinte: é difícil para pessoas em idade avançada começarem a pensar que devem morrer. É melhor formar o hábito ainda na juventude. Vejam, o que a gente extrai disso aqui comparando com os casos, com as traições, com os problemas dos outros personagens? Que esses hábitos que eles formaram, que tinham formado na juventude, também permaneceram. Ela não diz que ela formou esse hábito na juventude, mas a gente descobre que sim por outras coisas que ela diz e que a gente vai ver. Notem a diferença. E a Dame Letty não, é coisa de gaga. Isso aqui ela diz também para Dame Letty. E quando ela pensa, o Alec Warner chega lá observando todo mundo, não é? E tem uma cena muito interessante que, em determinado momento, nessa casa de repouso, tem pessoas mais velhas como a Jean Taylor, 75, 80, 85, e tem pessoas ainda mais velhas que chegam depois, não é? E o Alec Warner fica observando aquelas pessoas. Tem uma senhorinha que ele olha, ela ia fazer 100 anos. Ele olha para ela e pensa: eu não sei discernir se é um homem ou uma mulher. Não consigo. E aí ele fala uma coisa parecida com isso para Jean Taylor, ele faz algumas observações acerca desses novos pacientes, não é? E a Jean Taylor só olha para ele e fala: eles são o nosso memento mori. Eles são a nossa lembrança de que vamos morrer. Tinha vários personagens lá, uma que reclamava das enfermeiras, outra que lia o horóscopo de todo mundo, extremamente engraçada também, e ficavam conversando lá. Aí quando chegaram eles, não, esses são o nosso memento mori. E aí, em Alec Warner ela pensou, não é, nessa análise dele, em 3.3.3.3.
É verdade que ele, o Alec Warner, estuda, mas ainda é muito parecido com os demais, ou seja, com todas as pessoas. Como todos nós olhamos em busca de sinais de decadência nos outros. Vocês já viram algumas pessoas mais velhas falando: nossa, como fulano está acabado. Nossa, como fulano parece cansado, doente. Nem parece a mesma pessoa, hein? Isso, no fundo, se isso fosse levado mais a fundo, essa procura por sinais de decadência não é necessariamente um falar mal do outro, mas é um choque desse campo de batalha, dessa guerra, né, que todos os amigos estão indo ou se foram. Quando olham para os sinais de decadência, estão pensando nos amigos que estão indo. Isso significa: eu vou também. E o Alec Warner, a Jim Taylor chega nisso, o Alec Warner não. Ele sempre fica só olhando para os sinais de decadência como se fossem costumes, que ele olhasse, descrevesse e tentasse entender. E aí uma outra paciente morre, e aí ela era católica, a Jim Taylor pediu uma missa para ela, e ela foi para a missa. E aqui em 3.3.3.4, durante a missa, uma ideia irracional passou por Miss Taylor. Ela afastou e se concentrou nas suas orações. Mas a ideia irracional, relacionada à identidade do perseguidor de Dame Letty, retornou várias vezes depois. A identidade, ela também sabia que quem ligava era a morte. E notem, ela não recebe essas ligações. E aí fica ambíguo também, ela não recebe porque ela está na casa de repouso? Parece que não, porque muitas vezes ligaram para Dame Letty quando ela estava na casa do Godfrey. O Godfrey atendia o telefone: ah, Dame Letty Colston tá aí? Tá, chama ela. Lembra-te que deves morrer. Mas a Jim Taylor nunca recebeu. E aqui em 3.3.3.5 há uma frase dela que me parece uma chave para todo o romance, porque é algo que a própria Muriel Spark comentou no ensaio. Vejam, todos nós parecemos frustrados com a nossa velhice, Alec, porque nos apegamos muito a tudo. Mas na realidade ainda estamos realizando as nossas vidas. E vejam, ela é a que parece menos apegada aos hábitos, aos costumes do passado. E no entanto ela diz: ainda estamos muito apegados a tudo. É a única que pensa até mais do que o inspetor Mortimer na morte. Porque parece, a gente pode entender, isso é uma interpretação minha, parece que ele começa a pensar nisso pelo caso que vem para ele, pelas ligações que ele recebe. A Jim Taylor não precisa de nada disso. Ah não, ainda estamos apegados. Ela não está. Vejam isso já no fim do livro. Em 3.3.6, Jim Taylor ainda durou algum tempo, usando a sua dor para a glória do Senhor e meditando às vezes com confiança na morte, o primeiro dos novíssimos a ser lembrado. No fim, não precisa nem falar, né? Todo mundo morre, é óbvio. É óbvio que isso ia acontecer. E as mortes deles não têm pouca importância. Não é isso que importa. Muitos deles foram pegos de surpresa. Ela não. Ela estava esperando. Vejam a diferença dessa personagem. E os outros não entendem. Agora eu passo para a última parte, não é? No tópico 4, a poesia dos personagens estranhos. Entre a introspecção e os arquétipos. A Muriel Spark, ela não cria arquétipos e ao mesmo tempo não entra demais na psicologia dos personagens. Ela os deixa que falem, ainda que não entendam. A individualidade dos personagens, ela não se destaca. Ela não é grande, forte, mas ela é discreta. Os personagens, eles são mais individuais e mais marcantes quanto mais discretos e humildes eles são. Pensa na Jim Taylor, né? Conversando modestamente com as pessoas, falando o que ela pensava, mais quietinha ali. E aí de um ensaio que eu encontrei na Crisis Magazine, deixei o link aí, o autor Jay Bottom diz uma coisa muito interessante, olha. A individualidade real nos romances de Muriel Spark está reservada para aqueles que se esquecem da própria individualidade. Cada pequeno triunfo desaparecendo de si mesmo é único, e cada revelação pequena de que a vida humana é uma narrativa nunca contada antes. Mas as nossas falhas supostamente únicas são universais, e as nossas vidas supostamente individuais são meras participações indistinguíveis no arco dos homens caídos.
E é por isso que a Jean Taylor se destaca, sendo a personagem com uma individualidade mais apagada, e a Charmian é a segunda com maior destaque, tendo também a sua individualidade mais apagada, tendo menos cenas, menos escândalo, menos problema com a morte. Veja como são esses que se destacam, não é? E numa entrevista que o padre Michael Ranier fez com um professor que lê muito a Muriel Spark, em 4.1.1.3. Os personagens católicos de Muriel Spark se apegam a uma visão diferente do que o mundo é e pode ser. Aqui é que está a diferença entre eles. São todos parecidos, têm o mesmo vocabulário, são as mesmas pessoas, são amigos há muitos anos, mas eles têm uma visão de mundo que é diferente e que de algum modo transparece no que eles dizem, que os outros não conseguem entender. Ela, Muriel Spark, sabe que isso os torna em parte incompreensíveis para o leitor secular e brinca com isso sem tornar os personagens santos, que eles não são definitivamente. Ela os torna como que estrangeiros. Isso é o que atrai o leitor a esses personagens, a diferença que eles evocam. Diferença para os outros personagens e diferença também para o leitor. Que pessoas esquisitas, né? Será que a Jean Taylor realmente não estava gagá? 4.2 Lembrança da morte e esperança. A vida e os projetos dos personagens não são interrompidos na velhice, mas continuados. Os hábitos são mantidos. Vejam a diferença das continuidades. O Godfrey tinha uma continuidade em se sentir mal em relação à esposa. Mas a Jean Taylor também tinha uma continuidade em achar que ela mesma estava apegada ainda às coisas. E, no entanto, vejam a diferença. A Jean Taylor percebeu, não, a gente ainda está realizando a vida na velhice. O que atrapalha essa realização é justamente o apego às coisas. Que diferente essa perspectiva dela, né? Os hábitos anteriores, especialmente o de pensar ou não na morte, também são continuados. Num ensaio, Muriel Spark conta que teve a oportunidade de visitar um hospital com muitos idosos. Ela ia quando jovem com a mãe dela, que fazia caridade lá, e ela ia para ajudar também. Sem contar que nos últimos 3 anos de vida da avó, a avó materna, estava morando com ela. Morava em... não lembro onde na Inglaterra, acho que em Watford. Morava em Watford. Depois o avô dela morreu e aí a avó dela foi morar com eles, né, com a família, a filha cuidando e tal. E ela achava que era absolutamente normal ela cuidar da avó dela. Ela tinha 12 anos. E ela dizia que se alguém dissesse que aquilo era trabalho infantil ou qualquer coisa assim, ela ia pensar, não, essa pessoa é inimiga da minha avó. Não deixar que eu cuide da minha avó? Pô, como assim eu não vou cuidar da minha avó? E aí ela viu a diferença, porque ela sempre, todos os anos visitava a avó, não é? Então ela começou a ver essa diferença na vida da avó dela, foi ficando na cama, foi parando de sair. Essa foi uma experiência importante para ela. E nesse sentido tem algo de autobiográfico, sim, não é? Mas ela diz o seguinte, eles, os idosos, estavam paralisados ou limitados no corpo, mas ainda exerciam influências características sobre aqueles ao seu redor e no mundo exterior. Eu vi um lado trágico dessa situação e um lado cômico também. Qual é o lado trágico? Será que não é essa permanência desses hábitos anteriores que os trava ali? Como se sempre houvesse amanhã uma continuidade, aquilo vai e aquilo volta, porque não pensa na morte, não é? Quando a gente não pensa nela, a gente tem uma certa ilusão de permanência, por mais que ali, no caso desses personagens, os corpos deles estivessem gritando, caindo, ruindo, eles continuavam com aquelas mesmas coisas. Olha o Godfrey, porra, minha mulher tá melhorando, porra, desgraça. Desgraça. E a Jean Taylor? Aconteceu tal coisa, beleza, tô pensando na morte e tal. Vejam a diferença. E exercendo influência, um preocupado com o outro, vai lá e conta alguma coisa. Tem a continuidade dessas relações anteriores. Tem a continuidade. Mas numa perspectiva como se fosse permanente, em que a ideia da morte é desagradável, é uma ameaça. Porra, vai acontecer. Vai acontecer, de qualquer modo. E é isso que a Jean Taylor sabe. Ela sabe que isso vai acontecer. E é por isso que ela vê que ela está apegada. É por isso que a personagem menos apegada é a que se sente apegada demais. Porque ela sabe o preço que ela tem que pagar pela morte e pela esperança.
dela. É por isso que ela tem esperança. E os outros personagens nem sabem o que é isso, porque eles continuam presos. Eles estão apegados sem saber que estão apegados. Aquela vida, de novo, aquelas relações, aquelas coisas que não deram certo, que não se resolveram, as coisas que ninguém mais sabia que tinha acontecido. Para eles eram ainda permanentes. E não havia memento mori para eles. E claro, todos morreram. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa aula vai também para o YouTube e até a próxima. Agora a dúvida é saber como parar uma live. Misericórdia. A minha equipe aqui está com dificuldade, galera. A minha equipe está com dificuldade. Acho que é do X lá em cima. Bora tentar. Sim.